Este vídeo tratará de um resumo explicativo tipo um mini-livro sobre o livro de Malaquias da Bíblia Sagrada. O livro de Malaquias, uma mensagem de advertência e esperança. O livro de Malaquias é o último dos 12 livros dos profetas menores e também o último livro do Antigo Testamento da Bíblia. Escrito por volta de 450 a 430 anos antes de Cristo, ele contém uma forte mensagem de advertência, exortação e esperança, preparando o caminho para a vinda do Messias. O nome Malaquias significa meu mensageiro, e o profeta é chamado por Deus para repreender o povo de Israel e os sacerdotes devido à sua infidelidade espiritual, mas também para anunciar a vinda do dia do Senhor. Contexto histórico. O período de Malaquias ocorre após o exílio babilônico, quando os judeus já haviam retornado a Jerusalém e reconstruído o templo, 516 anos antes de Cristo. No entanto, o entusiasmo espiritual inicial foi se perdendo, e o povo começou a negligenciar sua aliança com Deus. Este era um período de desânimo e apatia espiritual, onde muitos judeus estavam desobedecendo os mandamentos e os líderes religiosos estavam sendo negligentes no culto a Deus. Malaquias profetizou provavelmente no mesmo período de Esdras e Neemias, quando o povo havia reconstruído Jerusalém, mas ainda sofria com problemas sociais e espirituais, como corrupção entre os sacerdotes, divórcios irresponsáveis, negligência nos dízimos e ofertas, e um questionamento sobre a justiça de Deus. Temas principais. O livro de Malaquias contém um diálogo entre Deus e o povo, no qual Deus faz acusações e os israelitas questionam suas palavras. Os temas principais incluem a falta de respeito e fidelidade para com Deus, a corrupção dos sacerdotes e do culto no templo, o desrespeito às alianças, incluindo o casamento, a negligência nos dízimos e ofertas, a promessa da vinda do mensageiro do Senhor e do dia do Senhor, estrutura e explicação do livro. O livro de Malaquias é relativamente curto, contendo 4 capítulos na divisão tradicional cristã, ou 3 capítulos na divisão hebraica, mas sua mensagem é profunda e impactante. Deus ama seu povo, mas o povo questiona esse amor. Malaquias 1 versos de 1 a 5. Malaquias começa com uma afirmação do amor de Deus por Israel, mas o povo questiona esse amor. Deus responde lembrando que escolheu Jacó, Israel, e rejeitou Esaú, Edom, mostrando que ele sempre foi fiel à aliança com o seu povo, mesmo quando Israel não era fiel. A corrupção dos sacerdotes. Malaquias 1 e 2. Os sacerdotes, que deveriam ser líderes espirituais, estavam desrespeitando o culto a Deus, oferecendo sacrifícios impuros, animais cegos, doentes e defeituosos, em vez de oferecerem o melhor. Deus repreende os sacerdotes e os adverte de que, se não mudarem, ele os rejeitará. O sacerdócio deveria ser um exemplo de fidelidade e ensino correto da lei, mas eles estavam sendo desleixados e injustos. Deus os lembra da aliança feita com Levi, a tribo sacerdotal, e os exorta a voltarem à verdadeira adoração. O pecado do divórcio e da infidelidade no casamento. Malaquias 2 versos de 10 a 16. O povo também estava sendo infiel nos relacionamentos matrimoniais. Os homens estavam se casando com mulheres pagãs que adoravam outros deuses, e estavam se divorciando injustamente de suas esposas israelitas. Deus deixa claro que ele odeia o divórcio feito de maneira irresponsável e condena essa prática, pois ela corrompia a aliança sagrada do casamento. O questionamento da justiça de Deus. Malaquias 2 e 3. O povo de Israel começou a dizer que Deus não se importava com a justiça, pois viam os ímpios prosperando. Deus responde dizendo que enviará o seu mensageiro para preparar o caminho para sua vinda. Essa passagem é profética e se cumpre com João Batista, que preparou o caminho para Jesus Cristo. Mateus 11 verso 10, Marcos 1 e versos 2 a 4. Além disso, Deus promete que virá ao seu templo para purificar os sacerdotes e julgar os pecadores. Ele cita especificamente pecados como feitiçaria, adultério, opressão dos trabalhadores, exploração de viúvas e órfãos, e injustiça contra os estrangeiros. A negligência nos dízimos e ofertas. Malaquias 3 versos de 7 a 12. Um dos trechos mais conhecidos do livro fala sobre o roubo nos dízimos e ofertas. Deus acusa o povo de estar roubando dele, pois não estavam contribuindo fielmente para o sustento do templo e dos sacerdotes. Ele desafia os israelitas a testarem sua fidelidade, dizendo que se forem obedientes, ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida. Essa promessa mostra que Deus deseja abençoar seu povo, mas requer fidelidade e compromisso com ele. O dia do Senhor e o julgamento dos ímpios. Malaquias 3 e 4. Nos últimos capítulos, Deus fala sobre a diferença entre os justos e os ímpios. Enquanto alguns diziam
que não valia a pena servir a Deus, ele assegura que há um livro de memória onde ele registra os nomes dos fiéis. No capítulo 4, Deus anuncia o dia do Senhor, um tempo de juízo e restauração. Ele compara os ímpios à palha que será consumida pelo fogo, enquanto os justos brilharão como o sol e receberão cura e alegria. Malaquias encerra com uma referência a Elias dizendo que ele virá antes do grande dia do Senhor. No Novo Testamento, Jesus identifica João Batista como cumprimento dessa profecia. Mateus 17 e versos 10 a 13. Lições espirituais do livro de Malaquias. Deus é fiel, mas exige fidelidade do seu povo. A verdadeira adoração deve ser feita com reverência e sinceridade. Líderes espirituais têm grande responsabilidade e devem ser fiéis ao seu chamado. O casamento é sagrado e deve ser honrado com fidelidade. A obediência a Deus traz bênçãos, enquanto a desobediência traz consequências. Deus julgará os ímpios e recompensará os justos. A vinda do Messias foi profetizada, e João Batista prepararia seu caminho. Conclusão: o livro de Malaquias é um chamado ao arrependimento e à fidelidade. Ele encerra o Antigo Testamento com uma mensagem de juízo contra a infidelidade, mas também com uma promessa de restauração e esperança, apontando para a vinda do Messias. Após Malaquias houve um período de 400 anos de silêncio profético, até que João Batista apareceu no Novo Testamento, anunciando a chegada de Jesus Cristo. Assim, Malaquias não apenas repreende os pecados de Israel, mas também aponta para o cumprimento da redenção em Cristo, o verdadeiro Messias que traria justiça e salvação ao mundo. Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.